bem-vindos a mais um SEAV Notícias, aqui no canal da União Cristã Espírita Amor e Verdade, o SEAV, na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Nesta semana em que se inicia, comemoremos a vida no amarelo aqui presente, com a sua luz, com o seu calor, com o seu otimismo, com a renovação da vida e, portanto, o verde que representa a primavera. E que essas cores estão estampadas no pavilhão nacional, cujo 7 de setembro comemoramos amanhã. Então, iniciemos o nosso Notícias referente à semana 6 a 12 de setembro. Como sempre, nessa primeira parte, nos dedicamos a uma pequena meditação seguida de comentários de algum companheiro ou companheira. A mensagem de hoje foi extraída do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que nos chega é a de número 88, intitulada Correções. Inicia-se com uma asserção de Paulo contida na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Bem-aventurado, nos fala Emmanuel, o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-no em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer edificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Emmanuel. E hoje, para comentar essa mensagem, mais um jovem participa aqui do SEAV Notícias. Trata-se de Leonardo Arruda, um companheiro tarefeiro do Centro Espírita Luz e Caridade, situado no interior do estado de São Paulo, na cidade de Limeira. Muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado pela participação. Olá, meus amigos. No livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 88, onde Emmanuel coloca como título Correções. E o trecho de reflexão nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7.
Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Então, se nós suportamos a correção então que o alto nos dá, nos oferece, Deus vai nos tratar como filhos. Porque qual filho não recebe a correção de um pai? Não é verdade? E Emmanuel começa então. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Então, bem-aventurado, possamos nos colocar na passagem de hoje como sendo filho. Bem-aventurado, então, o filho que compreende a correção do pai e aceita sem relutar. Então, o filho que aceita o que o pai está colocando. Mas qual de nós aceitamos de primeiro aquilo que nosso pai havia falado para nós, nossos pais? Sempre há aquela luta, aquela resistência. Será que é verdade? Será que não é? Não aceito de primeira? Não é isso? E Emmanuel traz aqui, bem-aventurado, aquele filho que não reluta com os ensinamentos do pai. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Então, é raro os filhos que conseguem aceitar de primeiro ali os ensinamentos do pai, porque ainda não entende. Assim como um filho, o ensinamento dos pais, do pai e da mãe ali, o filho não entende aquilo que o pai quer mostrar. Então, de imediato, de primeira, as informações não são bem compreendidas, não são aceitas. E quanto mais novos, mais criança, mais difícil se torna de compreender. E muitos espíritos se encontram justamente nessa classificação, como crianças pouco desenvolvidos, pouco instruídos, com pouco entendimento das leis superiores. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite de rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualificara de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e o triste caminho. Então, sempre, mesmo diante dos ensinamentos ali, das advertências do alto, advertências sagradas e silenciosas, nós preferimos repelir esses ensinamentos. E ele coloca como sendo o aguilhão ali, o aguilhão salvador, como sendo essas advertências, como sendo aquilo que nos empurra, nos cutuca. Mas é justamente esse ato, esse sentimento, essa sensação que vai nos salvar dos perigos mundanos, né? Mas nós preferimos, então, não olhar para isso, não entregar a isso, não mergulhar nessas bênçãos, nesses ensinamentos. E preferimos escolher por ali a noite escura, pouco iluminada. Isso pela nossa rebeldia, pela falta de compreensão, pela falta de ensinamento. E nós perdemos ali, então, possibilidades grandiosas, né? Grandes possibilidades preciosas de ensinamento renovador, que iria nos possibilitar aí clarear o nosso caminhar, clarear os nossos passos, trazer luz para a nossa vida. Mas nós preferimos por repelir. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerte ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Mas muita gente, muitos de nós, em várias situações, né, preferimos nos entregar às coisas do mundo e repelimos ali o ensinamento do alto. Como ele coloca, nós vamos cometendo ali suicídios vagarosos. Por quê? Porque nós não vamos conseguindo viver a nossa vida como nós devemos viver. E o tempo vai passando, nós vamos perdendo então as oportunidades e perdendo a nossa vida diante da estrada que o alto vai nos trazendo a todo momento. Então, nós vamos ali preferindo os caminhos mais espinhosos do que os caminhos mais brandos, não é? E aí nós vamos trazendo para perto de nós a sensação de suicídio. Vamos nos matando lentamente
quando não aceitamos, então, a mão do Cristo trazendo e fazendo florescer a verdadeira vida no nosso interior. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternais. Então, quem vai contra os ensinamentos do Pai, quem vai contra as lições que o Pai está disposto a ensinar, vai criando como se fossem paredes compactas ao redor do coração, onde o sentimento não consegue chegar, onde o sentimento transmitido não é absorvido, e assim então não consegue se fazer parte, não consegue se sentir como sendo filho do Pai. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculos de vida nova e promissora. Então, aqueles que compreendem que as dificuldades, que os chamamentos, que a atenção pedida pelo Pai ali é uma correção misericordiosa, é uma correção para o nosso bem, esses sim vão se ajustando diante da nova vida, que é a vida olhando para o alto, é a vida aceitando os ensinamentos do Mestre, aceitando esse Pai misericordioso a nos traçar o caminho. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Vencidas as tempestades íntimas, ou seja, quando nós conseguimos passar a barreira, as dificuldades, as dores, nós vamos então aprender naquela situação e vamos avançar. Então, as experiências do passado que foram dolorosas, difíceis, vão servir de base para que a gente possa ter um novo amanhecer, que o amanhã, que o futuro possa ser espelhado no passado e que as experiências do passado, as amarguras do passado, sirvam de base para o nosso crescimento no futuro, para as vidas futuras, para os dias que hão de vir. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificação a ninguém. Então, possamos lembrar constantemente que nenhuma atitude no mal, e o mal aqui representado por tudo aquilo que vai contra os ensinamentos do alto, nenhum mal nos traz a corrigenda, nenhuma atitude no mal vai nos retificar. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, quando a correção do Senhor, quando nós sentirmos em nossa vida, estamos indo por um caminho e alguma força nos traz por um outro caminho, que é um caminho mais tranquilo, uma luz maior, que vai fazer ali a gente se reconhecer, se entregar aos ensinamentos, ao amor universal, possamos agradecer, receber com humildade, porque com certeza a verdadeira mensagem do alto é o alto nos chamando a acordar para esse novo despertar que vai nos trazer então essa vida maravilhosa, vai nos trazer a verdade e vai fazer compreender que as dores e as dificuldades são as professoras de hoje para o futuro de amanhã. Muito obrigado. Iniciamos a segunda parte, onde trazemos notícias, informes dos eventos da nossa comunidade. Destacamos esse momento de renovação e valorização da vida no mês de setembro. Já destacamos no Notícias da semana anterior que este é o mês internacional de conscientização e prevenção do suicídio. E não há quem não possa dar uma colaboração a esse processo. Façamos a nossa parte, por menor que seja, divulgando inicialmente. E já chegou o boletim de setembro da UCEAV. E como não poderia deixar de ser,
A reportagem mais importante refere-se ao Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção do suicídio. É uma campanha a nível internacional. Solicite o seu informativo digital por um desses 2 e-mails aí que o Luiz Cláudio Furtado enviará. E na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, 20 horas, mais uma sessão temática Espiritualidade e Ciência. E estará conosco Cosme Massi, educador, palestrante e escritor, que nos fará uma videopalestra. Cosme Massi é professor, como já falamos, escritor e palestrante espírita, graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorou-se em Lógica e Filosofia da Ciência na Unicamp. Ele é idealizador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e também da Kardecpedia, que é uma plataforma multilíngua gratuita, onde você pode encontrar tudo para estudar as obras do professor Hipólito Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec. E, evidentemente, nesse momento, todas as plataformas digitais, elas assumem uma importância muito grande na divulgação da doutrina espírita. Portanto, não vamos perder a excelente videopalestra do nosso companheiro Cosme Massi, intitulada O Espiritismo é uma Religião? Importantíssima, extremamente instrutiva. Passemos agora à nossa sessão Autores e Obras. Quem gostar, desejar enviar alguma sugestão, é só fazê-lo através do e-mail aí assinalado, fagarez@gmail.com. E quem é o autor que vamos relembrar hoje? É este, um carioca, Cairbar de Souza Schutel. Cairbar nasceu no Rio de Janeiro em setembro de 1868 e desencarnou na cidade do interior paulista, chamada Matão, em janeiro de 1938. Cairbar foi farmacêutico prático, político importante em Matão e recebeu vários epítetos. O pai dos pobres, bandeirante do espiritismo, apóstolo de Matão. Sobretudo, e extremamente importante para o movimento espírita, ele foi um grande divulgador da nossa doutrina. Cairbar, ainda jovem, com menos de 10 anos, ele torna-se órfão. Além dos pais, também nesse espaço de tempo muito pequeno, ele perde então, seu irmão, 4 anos. Vai morar com o avô no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, onde trabalha como farmacêutico, na medida em que vai aprendendo o ofício, que naquela época as farmácias tinham uma ação manipuladora muito grande, né? E provavelmente ele trabalhou na farmácia Granado, que até hoje existe. Em 1891, ele muda-se para Piracicaba e logo depois para Araraquara, e que é aquela região mais central de São Paulo, né, com cidades muito importantes. Em 1896, ele muda-se para uma pequena vila ainda, denominada Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão, que hoje é a importante Matão, a terra dos sucos, da fruticultura. E lá ele torna-se político, né, quando a vila é elevada ao patamar de município, tornando-se vereador. E logo em seguida ele é eleito intendente, que seria hoje prefeito da cidade, né? Por 2 vezes ele é eleito prefeito.
E a sua vivência espiritual deriva da sua insatisfação em relação ao catolicismo, porque ele foi batizado no catolicismo, né? Que é uma prática do catolicismo, o batismo. Então, ele passa a frequentar as sessões espíritas e vai se aprofundando intensamente no estudo da doutrina espírita, tornando-se um dos maiores divulgadores da doutrina espírita em nosso país. Por isso mesmo que ele é chamado também de bandeirante do espiritismo, apóstolo de Matão, pela divulgação da doutrina espírita, inicialmente lá em Matão, no interior de São Paulo, e depois, e até hoje, para o mundo todo. Ele fundou o Grupo Espírita Amantes da Pobreza no início do século XX e que hoje denomina-se Centro Espírita O Clarim. E aí, o lado talvez mais relevante do papel de Schutel no movimento espírita. Ele cria um jornal que até hoje é editado, é um jornal importante, chamado O Clarim. Está ali uma das primeiras edições à esquerda, ou antigamente, e à direita, o Hoje, né? Um dos últimos números aí do Clarim. E também fundou, junto com o companheiro, a Revista Internacional do Espiritismo em 1925, que até hoje é editada. Vocês veem aí à direita um exemplar recente da Revista Internacional do Espiritismo, e à esquerda, um dos números antigos. A sua produção literária, se nós formos comparar com outros autores, não é tão volumosa, mas não deixa de ser extremamente importante. Então, aí, o conjunto da obra literária de Caibar. E nós destacamos alguns desses livros. Parábolas e Ensino de Jesus é um dos mais importantes. É um livro espetacular. Quem quer estudar as parábolas de Jesus, não deixe de ler Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. A Vida no Outro Mundo, Conferências Radiofônicas, uma coletânea de textos, que ele trabalhou na divulgação, inclusive pela radiofonia, pelo rádio na época dele, não existia nem televisão. Interpretação sintética do Apocalipse, a relação do espiritismo no contexto do cristianismo e médiuns e mediunidade. Por tudo isso, a gente agradece a Caibar de Souza Schutel. Obrigado, meu irmão. E agora, o informe sobre a Covid-19 em nosso município, A nível global, atingimos a marca de 26 milhões de casos. A nível nacional, 4 milhões de casos confirmados, segundo o site da Microsoft, associada à Organização Mundial de Saúde, e outros partícipes que nos têm fornecido os dados com maior precisão. No estado do Rio, 232 mil casos confirmados. Na nossa região, Saquarema e os municípios limítrofes, aqui na Baixada Litorânea, antes de verificarmos os dados dessa semana, é bom lembrar a intensificação da Prefeitura contra o descumprimento dos decretos que objetivam o controle da Covid-19 em nosso município. Como está sendo esse domingo de praia, de calor em nosso município? E os próximos dias, feriados? É um grande teste. Pela informação do boletim
painel da Covid-19 da Prefeitura de Saquarema, atingimos 1.100 casos confirmados, exatamente 1.107. Os dois bairros mais acometidos, devido à densidade populacional, certamente, Bacaxá e Porto da Roça. Todavia, nesse período de feriadão, há um aporte muito grande de veranistas, de pessoas de outros municípios que chegam a Saquarema, o que é um risco maior de contaminação. Quais são as informações do boletim da Secretaria Estadual de Saúde? 2 municípios continuam com uma velocidade intensa de contaminação. São Maricá e Rio Bonito. Por isso estão com a setinha vermelha. Já Araruama aumentou em torno de 100 casos, um pouco mais. Tá? Saquarema e Itanguá, que estão em situação menos intensa, com cerca de 50 casos semanais. Veja que Itanguá pulou de 774 para 785. Saquarema, usando o painel da Prefeitura, de 1.055 para 1.107. Mas verifica-se que há uma tendência, a velocidade de crescimento de contaminação diminuiu, caiu, reduziu, o que é um bom sinal, na medida, inclusive, que a primavera se aproxima, as temperaturas mais altas, o que é uma vantagem. O gráfico de sempre, só que dessa semana com os meses de agosto e até 4 de setembro apenas. Né? Mas já se verifica a linha de tendência, que é a verde, tendendo a ficar paralela a esse eixo, aquilo que a gente vem pedindo, né, augurando que aconteça, que haja uma tendência à estabilização e depois à queda dessa curva de contaminação. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, nas próximas semanas. E aqui a série histórica, desde abril, 12 de abril, até 4 de setembro. Veja a ascensão. E aqui, como acontece sempre, vamos aguardar os próximos dias, parece que vai ficando paralela aqui, eu estudei com a ideal, que significa a estabilização. Vamos ver se isso ocorre ou se há aquela ascensão após um período de dados mostrando estabilidade. O importante é que continuemos a fazer a nossa parte. Agora, as informações relativas à nossa comunidade espírita. Os estudos dessa semana, quinta-feira, dia 10, sábado, dia 12 de setembro, são esses. Na quinta-feira próxima, às 8 horas da noite, 20 horas, estreia em nosso canal nossa irmã da Cruzada Espírita Amor ao Próximo, lá em Palmital, Maria Elisa Guirro, que nos traz o estudo Vós sois sal da terra e luz do mundo, referenciado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. E no sábado retorna ao nosso canal a nossa companheira da casa Renê Persa, de Cabo Frio, Gleice Farias. Sábado, 12 de setembro, às 17 horas, Gleice estará desenvolvendo o estudo Educação dos Sentimentos à luz da doutrina espírita. A nossa prece dominical hoje é extraída do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Prece por um Suicida.
Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma daquele em quem penso nesse momento. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras expiações. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Assim seja, Senhor.